Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado graça para estarmos diante da sua pessoa. Nesta noite o Senhor permitiu mais uma vez nós estarmos aqui para adorarmos o santo e sublime nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Nós já sabemos que Deus está presente nesse lugar e já sentimos a presença de Deus através dos louvores que foram ministrados nesta noite. Já nos alegramos, porque onde Deus está há manifestação de alegria. E é muito importante, irmãos, quando o povo de Deus se reúne com esse propósito, com esse objetivo de adorar e bendizer o nome santo e sublime de Cristo Jesus. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Eu quero fazer uso da palavra de Deus, as Escrituras, na noite desse dia, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso de número 19. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 19, que diz assim: portanto, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E você diz amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, meus prezados, nós queremos compartilhar uma palavra da parte de Deus com a igreja aqui em Itaim Paulista, que diz respeito a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo esta carta a uma igreja que tinha muitos problemas, uma igreja que tinha muitas dificuldades, porque nesta igreja havia um certo pretexto de culto aos anjos. Como nós sabemos, isso tem gerado muita confusão. As pessoas se alegram mais com culto aos anjos do que com culto a Deus. Mas nessa noite nós não estamos cultuando a anjos, nós estamos cultuando a Deus, a Ele que merece toda a honra, glória, louvor e adoração. E o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta, ele queria trazer alguns esclarecimentos, algumas explicações que os crentes daquela época não tinham, como muitos ainda hoje não têm. E ele, nesse verso, ele disse: porque foi do agrado de Deus que nele quem? Ele estava falando de uma personagem, ou seja, o personagem mais importante em toda a história da humanidade. Ele estava falando de alguém especial, e é desse alguém especial que nós queremos compartilhar com a igreja a palavra que Deus colocara no nosso coração. Ele disse que nele foi do agrado de Deus que habitasse toda a plenitude. Em algumas Bíblias diz toda a plenitude da divindade. Nele quem? Em Cristo Jesus. Nele habita corporalmente, ou seja, no corpo dele, toda a plenitude. Plenitude é o estado de que é completo ou de que está completo e não falta nada. Então, para Jesus ser Deus, aqueles que tinham dúvidas lá em Colossos, Paulo escreve e diz: olha, nele habita corporalmente, não falta nada, ele é Deus do princípio ao fim, e é dele que nós queremos compartilhar a palavra nesta noite. Nós queremos falar de Jesus, irmãos. Possivelmente este é o nome mais falado em toda a história da humanidade.
eternidade, desde que ele nasceu, desde que ele veio a esse mundo. Possivelmente este nome, Yeshua HaMashiach, seja o nome mais falado em toda a face da terra, e é dele que nós vamos falar nesta noite. Jesus, a plenitude de Deus, ele é Deus corporalmente. Vamos descrever algumas características que estão na pessoa de Deus, e faz parte essas características da vida e da pessoa de Cristo. E se faz parte da vida e da pessoa de Cristo, não vai deixar dúvidas para que alguém venha contestar e dizer: Jesus não é, mas ele é apenas um. Não, ele não é apenas um, ele é o único Deus verdadeiro existente. Quando nós analisamos as Escrituras vai falar de Cristo Jesus desde o princípio, mas nós vamos retroceder nesse momento ao livro do profeta Isaías, lá no capítulo de número 9 e versículo de número 6. Isaías faz uma profecia de alguém. Ele diz: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Eu quero destacar aqui, irmão, a característica de Pai da eternidade. Quando Isaías fazia menção a este menino que ainda não tinha nascido, mas que 700 anos depois haveria de nascer, Isaías estava dizendo: ele será, ou ele é, o Pai da eternidade. Vamos retroceder um pouquinho. O irmão leu lá a leitura oficial no livro de Gênesis, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a Escritura fala do princípio da criação dos céus e da terra, ele não está falando da eternidade. Então vamos voltar mais um pouquinho. Quando Deus criava possivelmente o mundo espiritual, quando ele formava anjos, quando ele formava o universo e tudo que existe, mas isso ainda não é eternidade. Se nós voltarmos um pouquinho mais, talvez a nossa mente limitada não vai encontrar este princípio eterno, mas eu quero te dizer nesta noite que Jesus Cristo, ele é antes, ele é o Pai da eternidade. Se a eternidade existe, foi porque ele criou. Ele é o Pai da eternidade, nada existia antes dele. Ele é o princípio de tudo, ele é o começo de tudo. Foi ele que começou tudo. Se existe universo, se existe eternidade, se existe contagem de tempo, é por causa dele. Isaías disse: o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Anotando aí, irmãos: Pai da eternidade é a primeira característica que nós estamos encontrando na pessoa de Jesus Cristo. Ele nunca começou a existir, ele sempre existiu. Ele é Deus, e como Deus, ele é eterno de duas maneiras. A primeira maneira é porque ele nunca começou a existir, ele sempre existiu. A segunda maneira é a sua existência nunca terminará. É o Deus que você serve, é o Deus que você adora, é o Deus que você glorifica. Louvado seja Deus. Ele é o Pai da eternidade. Anote aí a segunda característica que nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Quando ele ministrava os dias da sua vida aqui nesta terra, lá no capítulo 14 de São João, ficou escrito no Evangelho: Jesus chama os seus discípulos, começa a fazer uma reunião em particular e começa a dialogar com eles.
vocês, mas eu estou dizendo que eu vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu virei outra vez e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Aí um determinado discípulo disse: Senhor, para aí, nós nem sabemos para onde é que o Senhor vai. Como é que nós vamos estar lá? Nós não sabemos o caminho, não sabemos para onde o Senhor vai. Como que nós vamos estar com o Senhor lá? Jesus disse: olha, rapaz, eu vou te dizer uma coisa, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Veja a expressão, ele não disse vai, ele disse vem, porque ele apontava para ele mesmo. O que é que eu aprendo com isso? Jesus Cristo é o único caminho que conduz o homem a Deus. Ele é o único caminho. E quando se fala de caminho, tem pessoas que estão andando no caminho e estão andando corretamente no caminho, mas tem pessoas que estão paradas no caminho, tem pessoas que estão caídas no caminho. Nesta noite, quem está parado é noite de continuar andando no caminho. Quem está caído é noite de levantar, e quem não entrou no caminho é noite de entrar no caminho. Ele é o único caminho que conduz o homem a Deus. Pode-se falar de profetas que existem por aí, pode falar de pregadores que existem por aí, pode falar de quem for, irmãos. Só existe um caminho que conduz o homem a Deus. Não existe outro caminho. O caminho é Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, quando dialogava no livro de Atos dos Apóstolos, ele fez uma reflexão e pensou: porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. É este nome que salva, é este nome que liberta, é este nome que abençoa, é este nome que faz o crente morar nos céus. Jesus é o único caminho que conduz o homem a Deus. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Se o homem quiser chegar até Deus, o caminho é Jesus. Anote aí: Jesus é o Criador de todas as coisas. Criador de todas as coisas é. O irmão leu: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E Deus foi criando, Deus foi fazendo, e Deus foi operando, e foi estabelecendo do jeito que Ele queria. Ele criava e observava. Mas até aí não dá para provar que Jesus era o Deus que estava lá criando todas as coisas. Aí eu preciso ir lá no Evangelho de João. Quando eu me deparo com o Evangelho de São Mateus, eu vou ver São Mateus escrevendo, tentando mostrar para os judeus que Jesus é o Messias prometido, aquele que viria para resgatar Israel. Quando eu olho o Evangelho de São Marcos, ele já está escrevendo direcionado a um outro povo. Ele não está preocupado com os judeus, mas está falando também da humanidade de Cristo. Quando eu vejo o Evangelho de Lucas, eu vejo que Lucas está escrevendo o seu Evangelho a um homem chamado Teófilo, aos gregos, e falando da humanidade de Cristo. Mas quando eu vou no Evangelho de João, João vai um pouco mais além. Ele não queria falar apenas da humanidade de Cristo. E aí ele começa a descrever: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Olha a expressão: todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Aí eu volto lá no livro de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz. Quem é o Verbo?
e assim se fez. Meu santo, se Jesus fez isso, se Jesus fez tudo isso, se Ele criou tudo isso, Ele não pode abençoar a tua vida nesta noite, Ele não pode te tirar desse marasmo e fazer você prosperar. Aleluia! Ele é o Criador de todas as coisas, Ele traz à existência aquilo que não existe. Se Ele traz à existência aquilo que não existe, se você está precisando de uma bênção, é noite de você sair daqui abençoado pela palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Jesus é o Criador de todas as coisas. Anote aí. Jesus é o restaurador de vidas. Só Ele. E por intermédio dele, vidas são restauradas. Pessoas que ninguém dava nada, que estavam abandonadas, jogadas no vício, desprezada pelo mundo e pela sociedade, mas Ele vai lá no monturo e arranca essa pessoa do monturo e coloca entre príncipes. Pessoas que não têm mais esperança, que perderam a esperança da vida, e pessoas que estão mortas e alguém vai levando ela para o cemitério, mas Ele vai lá, faz parar o cortejo fúnebre e manda que aquele morto se levante e ressuscita. Ele é o restaurador de vida. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é a tua angústia, qual é o teu dilema, eu não sei qual é a tua angústia no teu coração, mas nesta noite eu quero te dizer: Jesus está aqui, e Ele está aqui para abençoar a tua vida, Ele está aqui para tirar a angústia, Ele está aqui para tirar esse dilema que está no teu coração, Ele está aqui para esclarecer a tua mente e você sair daqui abençoado. Uma mulher não tinha mais esperança, vai andando um cortejo fúnebre numa cidadezinha da Judéia antiga chamada Naim. Aquela mulher viúva, o seu filho morto, não tinha mais ninguém, agora tinha perdido tudo, estava desprezada, a pessoas chorando, pranteadores chorando ali, e aquele cortejo, talvez alguém confabulando: olha, mas como que pode? Essa mulher já perdeu o marido, agora só tem um filho que cuidava dela, perdeu o filho também, está sozinha no mundo, agora o que é que vai fazer? Mas lá do outro lado da rua apontou um outro cortejo, não era fúnebre, e vinha andando aqueles discípulos. Possivelmente eles vinham cantando, eu estou conjecturando a palavra, possivelmente eles vinham salmodiando, enaltecendo: grande é Javé, grande é o Deus dos hebreus. E aquele cortejo vem
vieram. E Jesus, durante o seu ministério, disse que estaria fundando a sua igreja. E disse que as portas do inferno contra a sua igreja, a dele, não prevaleceriam. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Não é a igreja do pastor, não é a igreja do fulano, do Beltrano, é a de Jesus. Ele disse: as portas do inferno não prevalecem. E esta igreja, que há mais ou quase mais um pouquinho de 2000 anos, ou 2000 anos, quase 2000 anos, ela vem, vamos usar a palavra, perambulando por este mundo, nos descorrer dos fatos históricos. E a Escritura vai dizer que esta igreja, analogicamente, ela é a noiva do Cordeiro. E por se falar em noiva, eu quero usar uma ilustração aqui. Diz um fato que um determinado moço muito rico deixa a casa do seu pai e vai para uma terra distante, uma terra longínqua. E nessa terra longínqua, ele, sem dar notícia para o seu pai ansioso, querendo receber notícia, quando de repente ele recebe um telefonema daquele seu filho: tudo bem, filho? Tudo bem. Eu estou ligando, pai, porque eu quero dizer para o senhor que eu vou casar. Vai casar, rapaz? O senhor está me avisando agora, né? Vou casar, muito bem, eu dou meu apoio para você casar. Quero que você case mesmo e seja bem sucedido, viva feliz com a sua esposa. É, pai, mas tem um probleminha. Que probleminha é esse, rapaz? A minha noiva é cega. Ela é cega. Não, rapaz, que é isso? Você vai casar com uma mulher cega? Não pode não. Não pode não, vai casar com uma moça cega. Quem vai fazer as coisas dentro da sua casa? É, pai, mas eu amo essa moça. E quando a gente ama, a gente faz qualquer coisa, mesmo ela sendo cega. Tudo bem, é você que vai viver com ela, fazer o quê? É, pai, mas tem um outro problema. Rapaz, tem mais um problema? Tem. Qual é? É que essa moça também, ela é paralítica. Mas, rapaz, você vai casar com a moça cega e paralítica, você perdeu o juízo. Será que as suas faculdades mentais estão funcionando normal? Tá sim, pai, eu vou casar com ela porque eu amo essa moça. Ah, tudo bem, é você que vai viver com essa moça. Paciência. Mas tem um outro probleminha. Tem mais um? Tem. Qual é? Pode falar. Já sei que ela não presta mesmo. Ela é doente, cega, paralítica e doente. Vou ter que cuidar dela pro resto da minha vida. Faça uma coisa dessa não, meu filho. Mas tem uma coisa, pai, eu amo essa moça. Moral da história, sabe quem é essa moça, irmãos? É a igreja. E sabe quem é o noivo? É Jesus. Ele é o noivo da igreja. Nós estávamos cegos, nós estávamos paralíticos, doentes, sem Deus, sem esperança, sem ninguém no mundo. Mas Ele veio e não olhou para as nossas enfermidades e para as nossas fraquezas. Ele nos
da glória significa poder. Ele é o rei, é ele que tem todo o poder em suas mãos. Lá no Salmo de número 24, a Escritura nos diz que os filhos de Israel celebravam um cântico quando eles aguardavam o Messias, que ele tem o Messias como Rei da Glória. E uma comitiva de pessoas que cantavam esse cântico ficava do lado de fora das muralhas da cidade, e outra comitiva dentro. E aquela comitiva que vinha do lado de fora, eles vinham cantando: abre-te, ó portas, e entrará o Rei da Glória. Aí a comitiva que estava dentro gritava: mas quem é este Rei da Glória? Aí aquela comitiva que vinha do lado de fora gritava: o Senhor dos Exércitos, o Deus forte, ele é o Rei da Glória. Quando a gente conjectura esta palavra e analisa a Escritura, nós vamos ver que esse Rei da Glória é apontado para a pessoa de Cristo Jesus. Quando Deus falara com Moisés lá no Monte Horebe, ele se apresentou dizendo: olha, Moisés, esqueça esse negócio de nome, diga lá para os filhos de Israel: eu sou, me envio a vós, porque eu sou o que sou. Quando a gente analisa as Escrituras, nós vamos ver Jesus se apresentando como o grande eu sou da Bíblia Sagrada. Quando a gente vê o Evangelho de João, ele diz: eu sou a água viva que desceu do céu, e quem bebe desta água jamais terá sede. No mesmo Evangelho ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem dele se alimenta, falando da ceia do Senhor, não morre, mas passa da morte para a vida. No mesmo Evangelho de João ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá. No mesmo Evangelho de João ele diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. No mesmo Evangelho de João ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No mesmo Evangelho de João ele diz: eu sou a videira, vocês são as varas. Vara em que não dá fruto, corta e limpa, para aquela que dá fruto, ter mais fruto ainda. Eu quero te perguntar: você está dando fruto? Você está dando fruto? Se tiver dando fruto, glorifique e exalte. Se não tiver frutificando, é noite de você frutificar. Aleluia. Jesus é o Rei da Glória. Jesus é a plenitude de Deus. Jesus é a plenitude de Deus. Ele é Deus. Nós, quando analisamos as Escrituras, meus amados, nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo em cada livro das Escrituras Sagradas. Por exemplo, se nós olharmos agora no livro de Gênesis, como foi lido a leitura oficial, nós vamos ver Deus, Jesus se apresentando como Deus criador de todas as coisas. Foi Ele que criou todas as coisas, e o livro vai descrever isso. Se nós olharmos agora o livro de Êxodo, nós vamos ver Jesus se apresentando como Cordeiro Pascal. Mas se nós olharmos o livro de Levítico, nós vamos ver Jesus se apresentando como sacrifício pelo pecado. Se nós olharmos o livro de Números, de Deuteronômio, nós vamos ver Jesus Cristo sendo apresentado como aquele que foi levantado. Se nós olharmos o livro de Josué, nós vamos ver Jesus Cristo sendo ali apresentado como verdadeiro profeta. Se nós olharmos o livro de Juízes, nós vamos ver Jesus Cristo sendo ali se apresentado como o juiz libertador. Se passarmos para o livro de Ruth, nós vamos ver Jesus ali nas páginas do livro de Ruth como capitão da salvação. Mas se formos para o livro de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, nós vamos ver Jesus como grande rei, primeiro rei de Israel, depois rei do universo. Se nós passarmos para o livro de Esdras, nós vamos ver Jesus sendo apresentado ali como restaurador do templo. O restaurador do templo, o restaurador do templo, é Ele que restaura a vida, é Ele que restaura o templo. O templo não é parede, o templo é você, o templo é vida, é Ele que te restaura, é Ele que te levanta, é Ele que te dá vitória, é Ele que te
passarmos para o livro de Esther, nós vamos ver Jesus sendo apresentado como grande advogado, aquele que intercede pelo seu povo. Se passarmos, meus prezados, para o livro de Jó, nós vamos ver Jesus ali nas suas páginas como redentor. Jó, diante daquela situação, ele dizia: eu sei que o meu redentor vive e ele vai se levantar sobre a terra, e eu com esses olhos eu verei a Deus. E tem uma coisa: mesmo que ele me mate, eu gosto dele, eu amo ele, eu adoro a ele. Seja um adorador como Jó. E se passarmos para o livro de Salmos, nós vamos ver Jesus ali apresentado como tudo em todos. Se nós passarmos para o livro de Provérbios, Jesus está ali nas suas páginas sendo apresentado como supremo sábio. E se passarmos para o livro de Eclesiastes, ali está Jesus. Ele é o sentido da vida. É um livro filosófico. O sentido da vida é Deus, o sentido da vida é Cristo Jesus. Se passarmos para o livro de Cantares de Salomão, ali está Jesus Cristo. Ele se apresenta como o amor verdadeiro, o amado que se entrega pela sua amada, e a amada é a igreja do Senhor, e ele se entregou derramando até a última gota do seu sangue para redimir a tua alma e a minha da perdição. Se passarmos para o livro de Isaías, ali está Jesus. Ele é apresentado como Messias prometido. Se passarmos para Jeremias e as suas lamentações, ali está Jesus. Ele é o renovo da justiça, é ele que renova, é ele que faz frutificar, o cheiro das rapas faz brotar a árvore que está podada, e ela frutifica e dá fruto na velhice. Se passarmos para o livro de Ezequiel, ali está Jesus. Ele é visto, meus prezados, como filho do homem. Se passarmos para o livro de Daniel, ali está Jesus Cristo. Ele é apresentado como a pedra angular da fé, aquela pedra que foi atirada sem mão e bateu nos pés da estátua de Nabucodonosor e espedaçou. Se passarmos para o livro de Oséias, nós vamos ver Jesus Cristo como aquele que encaminha o desviado. O desviado saiu, mas ele vai lá e traz de volta. Só ele tem o poder de conquistar aquele que se afastou. Se nós passarmos para o livro de Joel, ali está Jesus. Ele está ali apresentado como restaurador, aquele que derrama o Espírito Santo para restaurar a vida, primeiro lá em Israel e agora hoje aqui nesse lugar. O Espírito de Deus está aqui para abençoar a tua vida. Se você acredita, glorifica e exalte a Ele. Se passarmos para o livro de Amós, nós vamos ver Jesus Cristo ali como sendo o divino lavrador. Se passarmos para o livro de Obadias, Jesus também está ali. Ele é apresentado como Salvador da humanidade, primeiro lá de Israel, depois do mundo. Se passarmos para o livro de Jonas, ali está Cristo Jesus. Ele é apresentado como ressurreição e vida, primeiro para os ninivitas, depois para o mundo inteiro. Só ele tem o poder de trazer a vida àquela pessoa que não existe mais. Se passarmos para o livro de Miqueias, ali está Jesus sendo apresentado como testemunha contra os rebeldes. Se passarmos para o livro de Naum, ali está Jesus como sendo a fortaleza na angústia, primeiro de Israel, depois do crente. Se passarmos, meus prezados, para o livro de Abacuque, ali está Jesus apresentado como Deus da salvação. E se formos para o livro de Sofonias, ali está Jesus. Ele está sendo apresentado como Deus zeloso. E se formos para o livro de Ageu, ali está Jesus. Ele é apresentado como desejado das nações. Você deseja Ele? Se deseja, glorifique e exalta. Se formos para o livro de Zacarias, ali está Jesus. Ele é apresentado como renovo da justiça. E se formos para Malaquias, ali está Jesus. Ele é apresentado como o sol da justiça. Se você acredita nele, me dá um sinal aí, glorificando e exaltando Ele, porque Ele merece ser adorado. Aleluia. Mas Ele não está só no Velho Testamento, Ele também está no Novo Testamento. Se formos para o livro de São Mateus, ali está Jesus, o Messias que foi prometido por Isaías. Agora não é mais promessa, é cumprimento.
vamos ver Jesus Cristo sendo apresentado como suficiente para a igreja. Se formos para Gálatas, nós vamos encontrar Jesus como sendo a liberdade da igreja. Se formos para Efésios, nós vamos encontrar Jesus apresentado como o tudo em todos. Se formos nesse momento para Filipenses, nós vamos encontrar Jesus como sendo a vida da igreja. Se formos para Colossenses, nesta carta Jesus é apresentado como a liberdade da igreja. Se formos para 1 e 2 Tessalonicenses, ele é apresentado como aquele que há de vir, aquele que vai voltar. Para o Paulo disse, ele voltará com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados com eles, iremos ao encontro do Senhor nos ares. E aqui eu vou dizer um mistério: estaremos sempre com o Senhor. Em 1 Timóteo ele é apresentado como Senhor e Mestre, e em 2 Timóteo ele é apresentado como grande exemplo a ser seguido, e em Tito ele é apresentado como grande modelo a ser imitado. Em Filemão ele é apresentado como Senhor e Mestre, e se olharmos o livro de Hebreus, ele é o grande intercessor. É ele que intercede pela tua vida. Quando você peca, quando você cai, quando você desanima, quando você diz que não vai dar, é ele que diz: Pai, eu morri por ele, eu derramei sangue por ele, eu não aceito derrota não. Igreja, Jesus não aceita derrota na tua vida. Se você acredita nesta palavra, glorifica a Deus. Aleluia. Se formos para Tiago, nós vamos encontrar Jesus ali como modelo a ser seguido. Se formos para 1 Pedro, nós vamos encontrar Jesus sendo a pedra angular da fé. Se formos para 2 Pedro, nós vamos encontrar Jesus como sendo a vida da igreja. Em 1 João, Jesus é a força da igreja. Em 2 João, Jesus é a verdade da igreja. É ele a verdade da igreja. Em 3 João, ele é o único caminho para o céu. Se formos para Judas, nós vamos encontrar Jesus como sendo o protetor da igreja. É ele que protege. Sabe por que essa igreja não morre? É porque tem um protetor. Sabe quem é esse protetor? É Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá. Mas se nós formos, meus prezados, para o Apocalipse, nós vamos encontrar Jesus como aquele que era, que é e que há de vir. Nós vamos encontrar Jesus como a estrela da manhã. Nós vamos encontrar Jesus como o Rei triunfante, como aquele que venceu todas as coisas para dar a vitória. Você acredita nele? Se você acredita nele, glorifique a ele e exalte o seu nome, porque ele merece ser adorado pela tua vida. Glorifique e exalte a Deus, porque ele merece, irmãos, ser adorado pela tua vida. Jesus é a plenitude de Deus. Gravou aí? Conseguiram gravar? Hein? Coisa linda, né? Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus, que maravilha, né, irmãos? Valeu a pena. Valeu a pena, irmãos? Olha, será que tem alguém que ainda acha que faltou alguma coisinha aí? Né? Que o Senhor Jesus continue abençoando o nosso irmão, presbítero Jevaí.